Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Tinha travado o vídeo. Boa noite, a paz a todos. Sempre uma alegria estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, falando um pouquinho de Deus. E eu queria falar hoje do Salmo 62, versículos 5 ao 8. Ele diz assim: que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. E eu estava fazendo uma oração esses dias, que eu acho que todo mundo aqui já fez, e eu falei: Deus, o Senhor já liberou promessas sobre a minha vida que há tantos anos e até agora nada, eu não vejo nada acontecer. E Deus ministrou muito forte no meu coração que o tempo de espera da promessa de Deus é um processo. E é disso que eu queria falar hoje um pouquinho. Esse tempo de Deus como um processo e como que a gente lida com esse processo. E 3 coisas acho que são importantes. Nós temos consciência de quando a gente está nesse tempo, nesse processo, para que a gente saia disso mais forte e preparado para essa promessa. A primeira coisa é o descansar no Senhor. Lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Descansar de coração, ter confiança, ter fé. Porque quando a gente tenta pegar um atalho, a gente tenta, na nossa ânsia de tentar agilizar a situação, a gente tenta pegar um atalho e muitas vezes esse atalho vai nos afastar ainda mais da promessa de Deus. Muitas vezes a gente vai ter que voltar para a estaca zero de onde a gente estava para começar tudo de novo. Quando a gente está nesse sentimento de ansiedade, de angústia, a gente para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a nossa própria vontade, a nossa carne. Então, descansar no Senhor é lançar sobre Ele todas as angústias, toda a ansiedade, ter paciência, confiar em Deus. Porque muitas vezes também a gente se sente até injustiçado, né? De falar, poxa, aquela pessoa, ela não é nem cristã, ela tá tendo tudo o que ela quer na vida e eu tô aqui frequentando a igreja, oro, busco e nada acontece. Como assim? E essa sensação de injustiça me lembra um pouco da história de Abacuque. E quando ele está muito indignado, ele fala para Deus: Deus, até quando o Senhor vai permitir essa injustiça, essa violência no seu povo? Até quando isso vai acontecer? Parece que o Senhor não está vendo, né? E Deus responde para ele que ele iria mandar o povo, os babilônios, o povo babilônico contra o povo de Judá, contra o povo de Deus, para castigar ele de tanta injustiça, de tanta maldade. E aí Abacuque fica ainda mais perplexo e fala: mas pai, mas Deus, como assim? Ele não aceita a resposta de Deus, ele questiona e fala: Deus, como assim? O Senhor vai mandar um povo mais perverso, mais cruel do que o povo de Judá para castigar? Não é justo, eles também merecem ser castigados. E aí Deus dá uma resposta muito, acho que muito assim, para acalmar o nosso coração, que também serve pra gente. E ele fala que no tempo dele, os babilônios também serão punidos, mas no tempo dele. E ele diz assim, queria ler o trechinho da resposta de Deus para Abacuque. Essa é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Foi essa a resposta que eu tive da minha oração. Foi exatamente essa resposta quando eu falei: o que acontece? Nada, não vejo nada acontecer, não vejo mover, as minhas promessas não chegam. E parece que de todo mundo chega, menos a minha. E Deus me deu essa resposta também na minha oração. Então, o que a gente vê aqui da resposta de Deus é que vai acontecer. Deus garante a sua palavra. Ele é um Deus muito fiel para cumprir o que ele fala. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é lançada, ela não volta vazia. Ele garante as suas promessas, só que no tempo dele, não é no nosso tempo. O povo seria castigado, os babilônios também seriam castigados, também pagariam por tudo que eles estavam fazendo, mas no tempo do Senhor. Se parecer que demora, espere com paciência, pois certamente acontecerá. É o que diz Deus nessa palavra.
Outra coisa que descansar no Senhor também para mim é não murmurar. A gente não pode ser levado, ter gratidão apenas pelas circunstâncias, mas em qualquer circunstância, né? Então a gente murmurar, reclamar, não vai adiantar, muito pelo contrário, isso desagrada demais a Deus. Você está entristecendo o coração do Pai, daquele que te prometeu o melhor. E eu lembro quando a gente fala de murmuração, não tem como não me vir à memória o povo de Israel, que mesmo sabendo da promessa, durante o processo só murmuraram. E essa murmuração fez com que eles levassem mais tempo do que deveria para chegar no dia da promessa, para alcançar a terra de Canaã. Uma segunda coisa que eu também aprendi, que durante o processo a gente tem que tirar o melhor proveito dele. Mas como assim? A gente pensa, mas é um momento tão dolorido, tão difícil, o que eu vou te tirar de bom disso? Pode ter certeza que nesse momento Deus está te ensinando durante esse processo. O seu caráter está sendo forjado, está sendo trabalhado. É um amadurecimento que a gente tem, que a gente não amadurece em situações boas, mas na dificuldade. Ninguém amadurece sorrindo, né? Então, me lembro também uma passagem de Romanos que ele diz para nos alegrarmos ao enfrentarmos as dificuldades e provações, porque a tribulação, ela gera esperança, a esperança gera um caráter aprovado, e um caráter aprovado, gera perseverança, a perseverança gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. Esse momento também que a gente pode aprender, tirar o melhor desse processo tão difícil que é de esperar pelas promessas do Senhor, é criar intimidade com Ele. Uma intimidade que talvez sem Ele, sem esse processo, a gente não teria. Deus nos chama mais para perto, para buscar mais, para orar mais. Eu falo por experiência própria, por uma situação que eu passei, um problema que muitos sabem, que eu descobri uma lesão no cérebro, e foi nesse momento mais difícil que eu me aproximei mais de Deus. E que graças a Ele, graças ao meu processo doloroso, eu posso estar aqui hoje falando para as pessoas de Jesus. Eu posso estar trazendo essa palavra para vocês. Então, intimidade com o Senhor é algo que, com certeza, nesse processo a gente tem que ter. A gente tem que ter mais ainda, conhecer mais e mais a Deus. E no final, ser como Jó, que falou que depois de tudo que ele passou, de todos os sofrimentos, ele falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que a gente possa ser como Jó e conhecer realmente a Deus. Que é um Deus que antes a gente talvez nem conhecesse. E a terceira e última coisa que eu queria falar a respeito do processo é para a gente desenvolver nossos dons. Muito tem se falado de dons e talentos, e é uma coisa que Deus também ministrou muito no meu coração. Se você recebe uma promessa, prepare-se para ela. Como o pastor Guerra, que outro dia nos contou, ele recebeu uma promessa de que ele iria ensinar muitas pessoas e ele foi estudar para isso. Então, se você tem uma promessa de ministério, estude a palavra, prepare-se. Se o seu chamado é para formar uma família, ser mãe, ter filhos, aprenda na Bíblia como ser esposa, como ser uma boa mãe, como educar os seus filhos. Com certeza, os seus dons serão necessários no dia que você receber sua promessa. Então, é mais ou menos essas três coisas. É descansar no Senhor, tirar o melhor dessa situação, o que você vai aprender com ela e desenvolver os seus talentos. Um processo é muito difícil, mas o seu processo ele pode servir de testemunha para edificar a vida de outras pessoas. Ele pode servir como incentivo, como base de fé e, além de tudo, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. Que a gente nunca se esqueça que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso cronos não é o de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E tudo tem o seu propósito. A Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a minha palavra é hoje que a gente saiba passar pelo processo do tempo de espera para sairmos como seres humanos melhores, transformados e prontos para receber aquilo que a gente vai receber de Deus, que Ele prometeu que vai acontecer. E principalmente para que o nome dele seja honrado e glorificado. Amém? Amém, Amanda. Tô suando. Pode parar.